Começando mais um episódio do nosso podcast, o Casa Grande Cast. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E hoje um convidado muito especial, vamos falar sobre vários temas. Eu nem coloquei aqui as perguntas, porque eu sei que não adianta, que eu não ia conseguir seguir a ordem, porque eu sei que ele tem muito o que falar. Ele é formado em Engenharia Mecatrônica e pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Currículo de peso. E tem uma frase que eu sempre ouvi dele, que eu quero destacar aqui, que ele sempre usa: melhor que ontem e pior que amanhã. Muito obrigado pela presença aqui, meu grande amigo João Paulo Milioli, da BE1 Tecnologia. E a gente vai estar falando sobre inovação e sustentabilidade na agricultura. Seja muito bem-vindo ao Casa Grande Cast. André, muito obrigado. Prazer estar aqui, né? Queria agradecer o convite. É sempre muito bom conversar contigo, né? Ainda mais dessa forma. Olha só que espetáculo isso aqui, pessoal. Isso aqui é coisa de luxo, né? Nível, alto nível. Alto nível. Até falei, tá grandão, tá em casa no Casa Grande Cast. Vamos lá. É isso aí. João Paulo Milioli, ele atua hoje na área da agricultura. Eu queria que tu começasse contando um pouco, JP, né, como é conhecido, contando um pouco sobre a história da B1 Tecnologia, é uma empresa familiar que tu, né, teve aí a oportunidade de estar dando continuidade, mas que tu contasse toda a trajetória aí, são mais de 30 anos de atuação, para a gente já dar esse marco aí no tema que é a agricultura. Claro, vamos lá. Vai ser um prazer falar da B1. Até pouco tempo para falar da B1, né? Porque a história é grande, tem bastante marcos importantes, tanto no empreendedorismo regional como nacional, desenvolvimento de tecnologia. A empresa ela foi fundada em 1990, muito tempo, então hoje vai quase 35 anos, 91 que foi feito ali o CNPJ e tal. E na época exclusivamente com um único objetivo, que era embarcar eletrônica na agricultura. Então, naquela época, não tinha nada de eletrônica na agricultura, era bem defasado. Até a agricultura tinha fama de ser uma mão de obra muito pesada, muito difícil de trabalho, tudo muito mecanizado, e às vezes nem mecanizado, mas bem suado mesmo, com ergonomia de produtor, sabe? Dificuldade mesmo. Sim. E naquele momento houve assim o despertar de desenvolver controladores de temperatura e umidade, porque se parar para pensar, a agricultura hoje gira em torno disso, gira em torno de colheita, cura, secagem, germinação e tudo mais, e com isso sempre existe a necessidade de controle de temperatura, umidade, né, de acordo com tabelas de cura de cada cultura. E naquela ocasião, 1990, 91, quem não sabe, mas nossa região aqui era muito, muito, muito forte a cultura do tabaco. Então, a cultura do tabaco ela era prevalecida, né? Tínhamos várias companhias fumageiras aqui no litoral, né? No setor da agricultura aqui no Brasil, principalmente no sul do estado, a gente separa por algumas localidades, e a localidade do litoral vai de Jaguaruna até Sombrio, incluindo Lauro Miller, Grão-Pará, que não é tão litoral, mas é litoral, Sim. né? E aqui no litoral tinha muitas essas empresas atuando e incentivando a cultura do tabaco, né? Foi um grande polo. E naquela ocasião viu-se a necessidade de produzir e desenvolver tecnologias que facilitasse a vida do produtor de uma forma mais automatizada, que naquela época não existia eletrônica digital, pouco utilizado, era 100% eletrônica analógica, que é apertar botão, digamos Sim. assim, né? Resumindo. E ali a gente começou a desenvolver os equipamentos eletrônicos controladores de temperatura e umidade, que a gente chama até hoje de CB, que CB é controladores beta, né? Porque antes de ser hoje B1 Tecnologia, a gente sempre foi a beta eletrônica, né? E por nossa trajetória com certos acontecimentos e mudanças e sociedade e tal, e a empresa ter outras pessoas e ficar uma pessoa só, ela mudou para B1 Tecnologia. Eram quantos sócios no início? Eram 3 sócios. Três sócios. 3 sócios, né? E hoje é só meu pai, né? Ficaram quanto tempo? Ficaram acho que 20 anos, mais ou menos. 20 anos. De 90 até 2010, mais ou menos, foram 20 anos. Tá. Início era a beta eletrônica. Sim. Nesse tempo, e a partir do momento que ficou só meu pai, um único sócio, B de beta, E de eletrônica, um de um único só,
B1. B1. E além disso, em inglês, é o verbo to be, né? Be one, ser o primeiro, estar no primeiro, estar na frente. Esse é basicamente o que a gente acredita, né? E estamos no caminho para isso. Quanto tempo de empresa já, desde que tu retornou? Porque tu te formou fora aqui da cidade e aí retornou para já iniciar na empresa ou tu veio antes só para retornar? Não, assim, eu com 17 anos fui para Florianópolis, né? Que naquela ocasião o colégio que eu estudava fechou, faliu, sei lá o que aconteceu, até hoje é uma incógnita. Fiquei sem escola. Minha mãe estava com problema de saúde, meus pais estavam em Porto Alegre naquela semana e foi uma loucura. Não sei se tu lembra, o pessoal para matricular e vai estudar para onde, né? Foi bem no meu terceirão. E ali fiquei sem matrícula em nenhum colégio. Tinha algum outro que tinha opção de ir, mas queria focar no vestibular, então não era a minha intenção. E fui fazer o terceirão fora já. Aí fui estudar em Florianópolis, lá fazer já o terceirão para focar para o vestibular. E desde que eu fui para lá, só retornei para trabalhar na B1. Empresa. Lá em Florianópolis, cursei engenharia mecatrônica, passei em vestibular, cursei engenharia mecatrônica, sempre estagiei na área, né? Depois trabalhei um tempo na Fundação CERT, que é uma empresa de inovação tecnológica também, que é um braço ali da UFSC, que tem muito envolvimento com a CAT e as startups da região, aquele centro tecnológico de inovação que existe em Florianópolis. A Fundação CERT tem muito envolvimento. Trabalhava lá com os executivos de negócio, né? A equipe comercial. E ali me despertou um dom que eu não sabia que existia, né? E nisso, trabalhando com marketing digital, pré-venda, principalmente com desenvolvimento de produto e inovação, é muito difícil trabalhar, porque é muito customizado as abordagens e tudo mais. E ali eu vi, digamos assim, me encontrei, né? Ali eu vi, cara, isso aqui é bom, é fácil para quem tem habilidade de comunicação. Tem e oportunidades aqui. Oportunidades, mexer nos softwares. Hoje tem muita tecnologia para venda também, isso é bem legal. E trabalho na Fundação CERT, final da faculdade, já para ficar trabalhando lá. Ali meu pai viu a oportunidade também de, opa, peraí, meu filho está lá, está trabalhando, está se destacando, mas também precisamos de gente aqui. Está lá enriquecendo outras pessoas e também enriquecer a empresa aqui. É isso aí, daí lá fez uma oportunidade, isso em 2018, que foi o ano que eu me formei. E eu só me formei e vim para cá. Então, eu tô desde 2018 aí, estamos em 2025, faz mais ou menos 7 anos. 7 anos. 7 anos que a gente está transformando a B1 Tecnologia. Fechando um ciclo importante. Pode me falar um pouco dos números do mercado, JP? Questão da indústria do tabaco hoje, quanto que movimenta mundialmente, quanto que é o mercado brasileiro, enfim. Claro. Vamos... Em bilhões de dólares eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou falar besteira. Que toda a safra muda, mas é muita grana. Tá. No Brasil, hoje, a gente tem 126 mil produtores de tabaco. Até esse ano mudou para 133, então vamos fazer uma média de 130 mil produtores. 130 mil produtores. 130 mil produtores. Isso a gente fala que 95%, pouco mais, está na região sul. Então, é Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por mais que a gente mudou a cultura aqui na nossa região do litoral de não ter tabaco, tem vários produtores ainda. Orleans, Grão-Pará, aquela região ali é muito forte. Santa Rosa, São João do Sul também tem bastante produtor de tabaco. É uma cultura que, para pequeno produtor, quem não tem muita terra, não tem um latifúndio grande para produzir, é o que mais tem custo-benefício. Ela sustenta, então, em torno de 130 mil famílias, bastante coisa. É uma proporção muito grande para a gente aqui. E como a gente está desde 1990, 91 nessa cultura, já trabalhamos com outras também, não foi só tabaco. Volto a dizer, eu sempre falo, a B1 não é só tabaco. O tabaco, o fumo... É o principal hoje. É o carro-chefe, é o que é a locomotiva nossa, né? É o que carrega. Mas a gente é uma empresa de inovação, de tecnologia, a gente já desenvolveu muita coisa legal. Muita coisa bem legal mesmo. Eu fico muito contente, bastante orgulhoso, porque a gente não para por aqui, a gente tem essa cultura de inovação forte, então não vai ser só isso, tenho certeza, não vai ser só... por mais que a gente tenha uma estufa inovadora que está pegando o gosto dos produtores por um grande problema que a gente estava conversando antes, que é a falta de mão de obra. Isso aí a gente desenvolveu um equipamento desde 2016, que é patenteado, tudo, Qual é a principal solução? Só para destacar para quem está acompanhando, o que vocês oferecem de solução para o produtor de tabaco? Só para eles entenderem, porque hoje a B1, eu digo que é um ecossistema, né? Vocês têm a parte de tecnologia, tem a indústria,
tem a entrega, tem o serviço, então vocês atuam em várias áreas, na verdade, dentro da própria empresa. Então, só para o pessoal entender qual é a solução principal hoje que vocês entregam e como é que funciona essa linha de trabalho. Vamos lá. A solução principal hoje que a gente entrega é o secador de carga contínua, que nada mais é do que um produto que desde 1990, 91, com todas as experiências que a gente adquiriu no setor, a gente acoplou nesse equipamento, a gente embarcou nele, fornalha, controlador, as paredes de estruturas metálicas, que eu já vou explicar. Nessa evolução da empresa, nos últimos 34, 35 anos, a gente aprendeu muita coisa. E esse equipamento, por conta da falta de mão de obra no campo, que é muito pior do que a falta de mão de obra na cidade, a gente viu ali a necessidade de desenvolver algum equipamento que reduzisse drasticamente a mão de obra, né? A necessidade de contratação de mão de obra terceira, que não tem mais gente. Então, a gente viabilizou com um equipamento trabalhar no setor do tabaco apenas com a família. Então, 2, 3 pessoas conseguem colher de 60 a 120 mil pés, coisa que até tempo atrás, de não ter o desenvolvimento desse equipamento, era impossível. Tinha que contratar 4, 5 peão ali para ajudar na colheita a carregar a estufa. Historicamente, o pessoal leigo que não entende, como é que funciona? Plantei o tabaco, deixo ele amadurecer, deixo ele crescer na lavoura e tudo mais, e chega a hora da colheita. A partir do momento da colheita, necessita fazer um controle de cura dimensionado de acordo com temperatura e umidade específica. Sempre foi assim. Antigamente, vocês podem passar ali pela Via Rápida ou por outras localidades aqui perto, a gente via muito as estufas de alvenaria, de tijolinho. Sim. E tudo mais. Era daquele jeito. Tijolo à vista, né? Tijolo à vista, isso. Sim. E naquele momento, naquela época, década de 90, 2000, a gente vendia equipamento de automação para acoplar naquelas estufas. Então, a gente chama hoje de estufas transformadas. Vocês começaram, então, com a tecnologia que era colocada dentro daquela estufa de alvenaria. Vamos embarcar motor, vamos para ventilação, vamos botar controle de temperatura e umidade, flap para abrir e fechar para expulsar a umidade de dentro, até a admissão de ar também. Tudo isso era bem alvenaria mesmo, Sim. sabe? Cada estufa era de um jeito e a gente foi acoplando ali, embarcando, e esse era nosso cliente naquela época. Um pouco depois, eu não sei exatamente no ano, o marco, começou a surgir as estufas metálicas, que é o quê? Opa, peraí, não tem mais gente para construir estufa de alvenaria, tijolinho por tijolinho, tá difícil, vamos vender uma solução de estufa metálica. Então, nada mais é do que um container, 3x8, 3x7, do qual ali colocava-se fumo dentro, que já tinha a tecnologia dos grampos, que a gente ajudou no desenvolvimento. O grampo nada mais é do que um grampo mesmo para grampear a folha do fumo. Imagina um monte de folha de alface e tu grampear essas folhas para tu colocar no estaleiro para deixar secando. Então, nesse momento, até 2000... Bota aí, eu não lembro certinho o ano, mas foi mais ou menos 2006, 2007, começou esse desenvolvimento dessas estufas metálicas. Isso vocês que construíram? Isso a gente acompanhou o mercado. O mercado. A gente acompanhou o mercado. Alguém criou e vocês... Porque como a gente era beta eletrônica, a beta eletrônica ela estava focada sempre na o quê? Na parte eletrônica. Certo. E aí veio a necessidade de a gente ir para o setor da metal mecânica também. E hoje a gente tem um pavilhão lá de 7 mil metros quadrados que tem muita máquina de processamento de metal mecânica. Então, hoje a gente é particularmente uma mecatrônica. Tem a parte mecânica e tem a eletrônica. E, além disso, o software também. Então, isso tudo em conjunto na mecatrônica, né? Mas isso foi por necessidade de mercado mesmo. Isso aí é para acompanhar a concorrência e acompanhar o mercado. A gente viu a necessidade de, vamos trabalhar com a mecânica, que a gente chama lá na empresa, né? Tem a eletrônica e tem a mecânica. Que, no caso, hoje é uma solução completa, né? Porque antes vocês iam, a pessoa já tinha que ter que ter a estufa ou construir a estufa de alvenaria. Exatamente. Hoje vocês entregam... Solução completa. Aí, com essas experiências de ter bastante know-how com a eletrônica, não só no desenvolvimento de estufa, mas a gente já criou e já desenvolveu muito para grãos. A gente tinha um equipamento chamado Grano, que ali, naquele momento, a gente tinha a termometria digital para grãos. Isso começou em 2007.
2008. Então, a gente fez todo um trabalho de imergir a eletrônica dentro dos silos para controle de temperatura e umidade. Nos pintinhos, a gente se aventurou também, que a gente tinha um equipamento chamado Galo, que era o controle de temperatura e umidade para as granjas. Tá. Claro que outras empresas aí viram a oportunidade no mercado e se posicionaram como tal. Então, é como se a gente fosse uma startup de 30 anos. A gente desenvolveu vários produtos sempre focados na agricultura. E o tabaco a gente nunca deixou de lado. Sempre, imagina, vamos lá, o carro-chefe é tabaco, é a locomotiva, vamos criar outros produtos para diversificação, claro, excelente, ótimo. Mas o tabaco sempre esteve aqui no sul do Brasil e sempre movimentou muito. E nisso, foi no ano de 2015, ali a gente começou a ver a necessidade, né? E em conversas com as grandes fumageiras, que nós somos suppliers homologamente, oficialmente homologados, né? JTI, Philip Morris, Souza Cruz, que agora é BAT, nós somos fornecedores deles, sempre em conversas, porque eles têm o centro de pesquisas deles, sempre se ajudando e eles sabendo que precisa ter um fornecedor com bastante capacidade de inovação e criação. Ali a gente viu que toda a tecnologia que a gente desenvolveu nos últimos 30 anos, a gente conseguiria fazer um equipamento capaz de reduzir a mão de obra. Então, o que a gente fez? Essas estufas metálicas 3x8, 4x8, grande, que levava muito tempo para preencher ela com tabaco dentro. 4, 5, 6 pessoas envolvidas, que o produtor tinha que botar a cama do lado da fornalha para dormir à noite. A gente jogou toda essa nossa tecnologia que a gente criou, inclusive de fornalha, que a gente tem um sistema inteligente de queima dupla, que isso aí aumenta a autonomia, porque hoje em dia é tudo lenha, né? Sim. A lenha gera ali o fogo na fornalha e esse calor faz com que seque a câmara principal, que é a estufa, né? A gente, aprendendo sobre tudo isso, a gente desenvolveu o secador de carga contínua. O que nada mais é? A gente fracionou essa necessidade de carregamento em pequenos volumes diários e a gente acabou com esse esquema de ter que carregar todo dia, das 5 horas da manhã até as 10 da noite, uma única estufa para conseguir fazer uma cura controlada em 8 câmaras. Por que 8 câmaras? Porque são 7 dias para tu curar o fumo. São 7 dias o ciclo de cura. O ciclo de cura são 7 dias. 2 dias para amarelação, 1 dia para murchamento, 2 dias para secagem da lâmina, que é a folha dela, e mais 2 dias para secagem do talo. Então, completando esses 7 dias, tu consegue ter a qualidade que as grandes companhias elas exigem. Né, para o setor. E com isso a gente acaba trabalhando numa reeducação do processo de cura do mercado. Entendeu? E isso começou em 2015 agora. Com toda a tecnologia que a gente desenvolveu desde 90, a gente está colocando nesse equipamento e com isso o grande benefício qual que é? Redução da contratação de mão de obra externa, porque o próprio pessoal consegue fazer, porque é todo dia um pouquinho, ao invés de colher todo um volume muito grande todo dia um pouquinho. Redução do consumo de lenha, por quê? Porque o ar da câmara que está sendo curada, ela vai reaproveitando para a próxima. Então, as propriedades químicas, a própria umidade, ela é reaproveitada na câmara que foi recém-colhida. E a energia também, um consumo de energia, que automaticamente a gente ganha a eficiência energética por estar reaproveitando esse ar, essa umidade de câmara para câmara. E, além disso tudo, o ar ele não é expulsado para a rua assim, a qualquer custo. Ele volta para a fornalha, utiliza dele de novo e daí segue o ciclo. Então, ele é semi-aberto, sabe? Não é uma malha fechada como um todo, mas ela é quase fechada. A gente tem a ideia de fechar e ser uma máquina quase com 100% de rendimento, né? Mas estamos trabalhando para isso. Então, a gente revolucionou em 2015. 2018, a gente ganhou um prêmio da FUBRA, que é a Associação de Fumicultores do Brasil, concorrendo com as grandes do mercado nacional, internacional do setor da agricultura. Ganhamos em primeiro lugar o prêmio de inovação com esse equipamento. Ganhamos também a patente. A patente foi reconhecida como projeto de invenção do zero. Então, em 2021 ela foi expedida e só a gente pode comercializar esse equipamento. É o secador de carga contínua. Que é o secador de carga contínua. Isso é patenteado hoje pela Patenteado. E não seca só fumo, né? Seca diversas outras culturas também. Né? Então, é um modelo de secagem muito legal e ele exerce uma função para combater essa necessidade de contratação de mão de obra.
Tá, Então, mas por exemplo, a pessoa comprou o secador de descarga contínua e na cultura do fumo, e ela decide utilizar isso em outra cultura, ela pode utilizar o mesmo equipamento? pode. Pode utilizar o mesmo. Pode. A única coisa que a gente sugere é não armazenar. Porque tem muita eletrônica embarcada ali, tem muito fio. Então, principalmente quando tu armazena grão ou algum outro produto que os roedores gostam, acaba danificando o equipamento. Mas a parte de cura, cara, feijão, milho, erva mate, camomila, lúpulo. Vi pessoal já secando lúpulo para produção de cerveja. Tudo isso. Já fomos em mercado externo para cultura do cânhamo. Tá. Cânhamo, que não podemos falar a palavra, mas Sim. o cânhamo é a mesma coisa, né? Que o Sim. cannabis ali. Então já teve também a necessidade. Tudo isso, ela vence, que a gente fala, né? Eu conheço um pouco da cultura, assim, porque, enfim, como tu mesmo falou, era bem tradicional aqui na região sul, né? Não só do Brasil, mas principalmente do de Santa Catarina. Mas desde que a gente iniciou o trabalho, há 2 anos que eu faço trabalho juntamente com a B1 na parte de mentoria, iniciei contigo, que eu comecei a entender um pouquinho mais do mercado. E eu confesso que até no primeiro momento me impressionou muito a questão do que financeiramente o mercado envolve. Não vou lembrar um dado agora, até para não também falar algo absurdo, mas se eu não estou enganado, teve um ano aí que bateu em torno de 40 bilhões, né, de movimentação. Sendo que o mercado do fumo, se eu vou olhar pela história, quando eu olho a questão do próprio consumo, parece que diminuiu, né? Mas Porque nossos pais fumavam, enfim, e algumas gerações depois já não era um hábito, até porque vieram muitas leis, né, proibindo a questão do fumo em espaço fechado, cigarro, enfim. Mas não, na verdade cresceu e um dia a gente estava conversando, tu comentou sobre um crescimento depois da pandemia. Sim. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso também. Nós vamos entrar num assunto meio polêmico agora, porque é bem Então contraditório falar. é agora mesmo que nós vamos falar. Mas vamos lá, só para a gente falar em o que gera de dinheiro, vou dar um exemplo da Uruçanga. Não nessa safra, na última safra, pelo que eu escutei, movimentou em torno de 20 milhões de reais, só em Uruçanga. Só em Só em Uruçanga. Uruçanga. O tabaco. 20 milhões de reais, só em Uruçanga. Claro, tem outras empresas lá, mas estou Sim. falando de uma cultura de produtor pequeno e tudo mais. Sobre o consumo do tabaco. Eu comentei contigo sobre efeito pandemia, né? Sim. Mas não tem só isso. Cara, existe aí uma grande polêmica que é sobre os cigarros eletrônicos, né? Certo. E os cigarros eletrônicos, os pod, famoso pod, eles necessitam de nicotina. Que é o vape também? É o vape, pod, Tá. né? Cigarros eletrônicos que a gente até tem o conhecimento das grandes companhias fumageiras realizando um trabalho específico com bastante cuidado para trazer um cigarro eletrônico saudável. Saudável Tá. que eu digo que não seja tão prejudicial à saúde e que seja fumaça zero. Várias empresas têm essa, né? De diminuir a emissão de CO2. Só que é o seguinte, isso é a mesma coisa que a gente vai falar que a bebida vai acabar, o pessoal vai parar de beber. Não vai. Eu tenho uma frase que eu digo para todo mundo e que eu quero deixar bem claro aqui. A diferença de droga e remédio é a quantidade. Sim. A gente vê um monte de gente bem mais velha, com 80, 90 anos ali, sabe, bebendo e fumando. E aí? O que tá certo e tá errado? Não tô querendo incentivar ninguém a fazer isso, muito pelo contrário. Mas a diferença é a quantidade. Então, já vi estudos, artigos também, não quero defender, mas dizendo que em pequenas quantidades a nicotina faz bem, mas só a nicotina. O grande problema do cigarro é a queima, é a combustão, que é aqui, né? Sim. A parte de combustão mesmo. Então, existe todos esses estudos que, em contrapartida, além disso, o envolvimento de uma pandemia, envolvimento de crises, guerras, o consumo ele aumenta. Toda vez que o mercado está numa conjuntura pessimista, vamos dar um exemplo, guerra Ucrânia e Rússia. Cara, isso aí com certeza aumenta o consumo, ainda mais os russos lá que, meu Deus, vivem com cigarro e a vodka na boca, entendeu? Então, isso tudo é muito difícil a gente comentar e depende muito da produção mundial. E o Brasil é um dos maiores exportadores de tabaco do mundo. Tem a porcentagem de quanto é exportado e quanto fica para o consumo interno? Cara, a maioria é exportado. Sim, grande maioria, uma boa parte é a maioria. Certeza absoluta em dado, eu não sei te afirmar. Mas a maioria é exportado. E da produção também, a gente perde para a China.
A China é o maior consumidor e o maior produtor. Eu ia te também. perguntar isso, se os países europeus eram os que mais consumiam. Não, é a China. É a China que Disparado. Disparado é a China, o maior consumidor. Nossa, parece que eram tão certinhos. Mas não. Tu esteve lá agora recentemente, né? Ano passado. Ano passado. Abril, é. Ah, legal pra caramba, cara. Tinha uma outra visão da China. Achava que, governo ditador, de esquerda. E claro, beleza. Sei que vários vão dizer que eles querem mostrar isso para turista em época de feira e tal. Mas, cara, independente disso, eu tenho amigos que moram lá. Sim, tenho amigos que moraram também lá. Que vivem uma vida maravilhosa, que, sabe, conquistaram várias coisas, cargos legais, têm autonomia para vir para o Brasil, construir uma carreira super interessante. E o que me surpreendeu na China, cara, foi o chão. O céu não, o céu é bastante sujo, porque eles queimam o carvão a reviria, entendeu? Não estão nem aí. Produção de energia sem parar. Mas a quantidade de máquinas automatizadas em relação à limpeza, em relação a atendimento. Tu vai passar por um trem, tu não vê ninguém, cara. Tu faz tudo sozinho ali, passa QR Code, que eles pularam a fase do cartão de crédito, né? A China se encolheu na Guerra Fria ali, para focar em estudo, focar em... Tanto é que tem essa de comer barata, comer grilo e tudo mais. Claro, teve um momento que a China estava de mal a pior, que ela teve que sobreviver. Comer cachorro, isso aí não existe mais nada, tá? Eu fui lá, não vi nada disso. Eu tinha interesse, vamos ver como é que é a China, gafanhoto, grilo e tal. Mas não. Teve um momento que eles se encolheram e naquela ocasião eles focaram muito em estudo. Estudar em educação em primeiro lugar. Bom, não é à toa que hoje em dia a gente vê aí DeepSeek batendo de frente com ChatGPT, com orçamentos bilionários em relação a outro orçamento, quase nada. Eles focaram muito no estudo, recolheram na Guerra Fria, depois abriram o desenvolvimento e foram muito agressivos para o mercado e transformaram. Hoje a China é uma grande potência do mundo e eu fui lá e, cara, realmente é. Tipo assim, qual que é o país que hoje tem carro com placa verde e placa azul? Placa verde é elétrico, placa azul é carro que consome e gasta combustível, né? Então, nisso eles foram muito agressivos e eles estão sendo agressivos, sabe? Então, essa parte de organização, de evolução, como com tecnologia, com facilitadores, eles estão na frente, né? Então, me chamou muita atenção. Eles gostam muito de brasileiro, sabe? A gente até mais mal visto do que eles, né? O brasileiro tem a fama de ser ligeiro, sem vergonha, então eles têm um pé atrás com o Brasil, mas depois que tu fortalece o relacionamento, o negócio vai embora. Eu digo isso porque a gente tem muitos fornecedores de anos mesmo, que a gente vira amigo, né? Sim. Vai para lá, recebe, leva em restaurante e, sabe, e se comunica muito bem. Eles gostam muito da cultura do Brasil, sabe? Acham interessante. Não tô querendo falar de política, tô querendo falar de como com pessoas, né? Sim. E claro... Até porque se fosse falar de política, eles não iam querer relação nenhuma, né? Não. E assim, a gente também não é parâmetro para nada hoje em dia, né? Do jeito que tá indo e tal... vamos falar da China agora, mas calma, vamos olhar primeiro para nossa casa, né? Antes de qualquer coisa. Então, esse tipo de situação me deixou bem contente e feliz de porta aberta para voltar, entendeu? Tipo assim, cara, quero voltar, claro, em outras situações, em outros fornecedores e tal, mas conhecer outras cidades também, mas foi bom tu falar isso, eu tenho um amigo que morou 6 anos lá, casou lá e teve uma filha, né? Hoje ele mora no Brasil, mora em Florianópolis. E faz 2 anos eu estive lá visitando a empresa dele. Ele traz produtos de lá, importado, e colocou a marca dele, enfim, e trabalha no mercado brasileiro. Mas quando eu tive contato com ele, assim que ele retornou, a gente conversou um pouco sobre essa questão, né? Porque a gente tem uma imagem da China, daquilo que para muitos alguns estudaram, outros viram em notícias, e ele falou assim, vocês não sabem o que é a China. E ele até recomendou para mim, não faz comentário. Vai lá. Ele falou, não faz comentário, porque tem uma frase até que eu sempre falo, né? É melhor ficar em silêncio e deixar as pessoas pensarem que tu é um idiota do que tu falar e as pessoas terem certeza de que tu é um idiota. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre um tema que não tem conhecimento e ele, se eu fosse fazer qualquer comentário sobre a China, ele ia olhar para mim e dizer, tu é um idiota, porque tu não tá falando aquilo que não tem
conhecimento. E ele falou, é completamente diferente. Tem as restrições, né? Tem a história do que foi a China, mas ele falou, mas falar que hoje a gente ainda está construindo essa história já não pode ser dito mais. E tanto que ele falou o seguinte, se tivesse tudo aquilo que é dito aqui no Brasil com relação à ditadura, restrição, não ter liberdade de expressão, ele falou, eu não teria voltado. E eu simplesmente decidi vir com a minha mulher para cá, minha filha, que são chinesas, e tudo bem. Eles estão com uma cultura tão forte na China de desenvolver os chineses, que lá é tudo na base do dinheiro. E tem umas leis bem pesadas sobre roubo, sabe? Umas coisas meio que os direitos humanos aqui não ia gostar, né? De questão de deixar preso ou captar a mão, que eu não sei se isso até é verdade, mas eles têm esses rumores. E lá o rumor, ele deixa o pessoal bem preocupado e move cultura. Sim. Assim como tem também uma situação que eu vi, se eu não me engano, foi em Guangzhou, que no metrô, no trem, tinha uma multa que é em torno de $2.000, vamos falar, se fumasse cigarro lá dentro, entendeu? Então, eles estão punindo sobre cuspir no chão, sabe, fumar cigarro em área aberta, eles estão mexendo no bolso dos próprios chineses, que é assim que funciona, né? Isso. Para mudar o comportamento. Isso. Porque, vamos lá, André, tu falou isso sempre para mim. Quando é que foi que tu tirou alguém da empresa, até eu, por conhecimento técnico? Nunca. É sempre comportamento. É sempre comportamento. E tu move uma sociedade, tu move novas gerações que a gente discutiu antes, como cultura woke, essas coisas. Tira ou bota por comportamento. Se a gente puder fazer parte com algumas condutas de ensinar, mesmo que seja na dor, a gente tem que fazer. Porque o comportamento, ele bota a gente para frente ou para trás. Sim. Entendeu? Ele até comentou algo que fez muito sentido, que ele falou assim, ó, todo mundo lá tem liberdade para sair. Ele falou, só que as pessoas têm consciência e elas aceitam aquelas condições, que são as regras que eles colocam, para ter benefício. Ele falou, então tem muitos benefícios com relação à saúde, com relação ao trabalho, com relação à segurança. Então elas acabam dizendo, não, eu não quero isso para ter isso. Só que isso é um nível de consciência. O pior é muitas vezes nós aqui, né, que não temos esse nível de consciência, pensando que temos segurança, que temos saúde, que temos educação, e ficar olhando para a China e dizer, não, porque lá eles não têm liberdade. Tá aí, onde é que está a nossa? Que a gente não consegue receber, né, nada. Por isso que a gente teria que olhar para nós primeiro, né? Mas esse assunto daí dá mais umas 2 horas de podcast. Tu comentou sobre a questão ali de geração, e eu sei que nesse mercado tecnológico, né, existe uma busca agora de várias empresas, geração de 18, 20 anos, 22 anos. Mas há um choque também, porque vocês têm pessoas lá dentro da empresa de 30 anos. Né? Tem a questão da indústria, que faz a produção ali da estufa, tem a questão da tecnologia. Como é que fica essa relação aí entre essa geração que está vindo e o que já existe hoje consolidado na cultura da empresa? É muito difícil, cara. Muito difícil. Muito. Tanto é que a gente vê o comportamento das grandes Big Tech mudando, né, de postura, né? Sim. Da parte de inclusão para a parte, cara, tem que ter resultado. Porque assim, ó, não existe almoço grátis. Não tem essa. Não vem dizer que não tem que trabalhar e tem que dar resultado. E querendo ou não, eu tenho alguns exemplos bem práticos. Tipo assim, a tua geração, bota aí entre 35 e 45 anos. Sim. Eles foram educados a estudar. Tu acabou de revelar a minha idade agora. Não, falei uma margem, não vem com essa, Tá, não então bota não me atrapalha. Eu ia dizer que eu ia ter 30, agora já não posso mais dizer que eu tenho 30. Então eu vou falar de 30 a 45. Vamos aumentar o leque. Essa geração, os pais já educaram, tipo assim, ó, cara, sai da lavoura, sai do trabalho de pesado. Tu não quer virar um pedreiro? Quer virar um não sei o quê? Vai estudar. Isso. Vai fazer uma advocacia, um direito, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai estudar e vai ser alguém, né? Era sempre assim. Sim. Então teve um êxodo rural gigantesco, André, gigantesco. Só que essas mesmas pessoas que estudaram, viraram advogado, viraram fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista mesmo, cara, que é uma profissão que está bem prostituída, assim, bastante gente. A gente comentou, né? Um pouco na semana passada, que veio aqui um dentista, né, o Luiz Gustavo. Cara, é uma loucura, tem muito dentista. Eles não estão ensinando isso mais pro filho. Principalmente os filhos de produtor dessa idade. Dessa idade mesmo, sabe? Idade. Agora é o êxodo urbano.
Tá acontecendo essa migração. Por quê? Porque o dinheiro tá na roça. Pô, vou falar um produtor de fumo, ele vai lá, fatura 300 mil no ano, tem um gasto de 50 mil, sobra 250 mil. Onde é que tu vai fazer isso na cidade? Me diz um comércio, abre uma lojinha ali, tu vai fazer 250 mil de ano de lucro, sobrando. Claro, trabalhando com capricho, né? Mas tô dando a média. Mas a média pouco de 20 mais. mil por Bota mês. 200 mil reais que sobra. Pouco, 150, vamos ser bem conservador. 150 mil no ano que sobra para ti, divide isso em 12, já sabe mais ou menos o salário, né? Então, cara, a agricultura está sendo bem vista. Então, essa geração já está educando o pessoal que está vindo 17, 18 a ficar. Só que, em contrapartida, a escola tem uma culpa gigantesca no trabalho que eu estou passando para lidar com essa gurizada. Porque o direito está vindo antes do dever. O pessoal quer internet, o pessoal quer mesa, quer cadeira, quer banheiro. Banheiro não é óbvio, né? Mas refeitório, quer tudo. A empresa tem isso, pode usar brinco, pode usar cabelo azul, cabelo verde, quer tudo. A empresa é inclusiva, não é inclusiva, né? Sabe, exigências e exigências. Tanto é que quem trabalha no RH sabe o que eu estou querendo dizer. Os últimos tempos aí, a gente teve que vender a empresa para todo mundo, todos os RHs. É um trabalho de tipo assim, ó, a gente assim, 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 tem benefício assim, assim, assado. Só que é o seguinte, isso mal acostumou, deixou uma geração frágil. O pessoal vem aí, é desculpa atrás de desculpa. E contrapartida com isso, essa geração que eu tô falando da tua idade, fala assim, não, mas eu não vou tratar meu filho igual meu pai me tratou. Na base do pau. Sim. Sofri muito. Vou passar a mão na cabeça, vou dar tudo o que ele quer. Aí o que acontece? A gente cobra alguma coisa na empresa, o que ele quer, não é suficiente. Aí chega no mercado de trabalho, tem esse choque fraco. 18 anos é adolescente. Sim. 18 anos é criança. Entendeu? A gente tem que limpar a mesa depois de comer. Tu tem que pegar a mãozinha e fazer assim, ó. É assim que limpa. Entendeu? Senão não faz. Esse é o grande problema de hoje em dia com essa geração que tá vindo. Eu me assusto? Óbvio. Tu se assusta? Claro. Tu tem filho? Ainda não, mas tu entende? Aí Vai tu já se assustar pensa... mais ainda a hora que tiver. Exatamente. Claro, eu quero ter também. Mas, cara, como é que a gente vai botar um ser no mundo? Como é que vai ser o mundo daqui para frente? E eu torço a Deus que isso mude, que isso melhore, com esses movimentos que estão acontecendo. A gente teve a influência muito das Big Tech, há anos atrás, apoiando a inclusão, que é benefício, e Google com escada de tobogã e brincar e ping-pong, essa cultura, sabe? De tipo assim, ó, cara, vamos deixar um ambiente agradável para incentivar a criatividade. Só que tu sabe que o ser humano é complicado, cara. O ser humano, ele vai dar um jeitinho de tipo assim, ó, produzir 10 minutos, fico jogando ping-pong 8 horas. Aquilo que eu fiz. Então, existe isso, só que isso é insustentável a longo prazo. E tem um ponto também, né, JP? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que entender quais são os ambientes. O ambiente de trabalho tem um único objetivo. Uma empresa, ela é criada com o único objetivo, que é ter lucro. E esse lucro, ele vai aumentar conforme a produtividade. E cada indivíduo, ele é um elemento dentro desse jogo para aumentar o resultado da empresa. Quanto mais ele tem resultado, mais a empresa tem resultado, mais há um crescimento. O grande ponto, e eu não vou entrar nem no assunto sobre educação de filhos, porque eu estou vivendo um momento que é difícil. Eu não quero nem comentar a forma que eu educo, porque eu sei que eu vou receber crítica. Porque eu sou muito firme com o Luca, sabe? Em alguns momentos, de precisar gritar. Eu imagino, eu fiz 2 mentorias contigo. Porque, e algumas discussões sobre isso, porque daí vem umas teorias, eu digo, então tá, então depois lá no futuro vamos ver quais são os resultados disso. Porque na conversa, né, aquele vamos fazer, vamos... Isso que às vezes eu ainda até me exijo mais, porque a gente vai facilitando, né? Porque é exatamente isso, a gente vem com aquele ciclo geracional de que não, eu vivi isso, eu não quero que meu filho viva. Só que foi por viver isso... Que tu é o que tu é. É exatamente isso, que o resultado que nós geramos. Então, a gente tem ainda como, né, destacar algumas pessoas. E é aquela questão, tem que liderar a si mesmo. E existe pessoas nessa geração que não estão conseguindo liderar a si mesmo, não tem autocontrole sobre as próprias vontades, não consegue entender que primeiro vem a entrega para depois o resultado, sabe? Não tem esforço nenhum. E, claro, todo esse movimento acontece de que forma? Eu digo que uma pessoa de 20 anos hoje, a parte boa é que ela deixa de ser jovem, né? O jovem, ele termina. Chega numa idade, ele não existe mais. Mas uma pessoa, ela não precisa mais sair de casa. A comida chega em casa.
A roupa chega em casa. Cara, se eu te contar que... Até sexo chega em casa. Então, qual é o esforço que essas pessoas têm que fazer? Nenhum. Aí chega no ambiente de trabalho, e aí tu falou um ponto certo. Grande parte a escola é responsável gigante, só que a escola não entrega educação, né? A escola entrega ensino, a educação tem que vir de casa. Então, se a gente tá construindo isso, a culpa é nossa. Deixa eu complementar. Tem algumas pessoas ali na empresa que têm filho, filha, e sabem do que eu quero dizer sobre levar, buscar filho no trabalho. Tem empresas, parceiras nossas, que já viram estagiários ou, como é que se diz, recém-contratados, fazendo com que a mãe desses recém-contratados levando comida quentinha ao meio-dia para não esquentar no micro-ondas porque é melhor. Ou seja, tudo de mão beijada. Sim. Tudo de mão beijada. Tudo tá sendo de mão beijada. Aí, o que acontece hoje em dia, que é o grande lance que eu peguei esse raciocínio nessas duas últimas semanas trabalhando com a gurizada de 18 anos? A culpa é de quem? Das lideranças. E hoje em dia tem um lance muito sério que a gente tem que cuidar com os RHs, de não ouvir todo mundo que fala, porque hoje em dia a culpa é do líder. A culpa é do líder. Sim. Ah, se o cara não deu resultado, a culpa é do líder. Mas mal e mal percebem que essa geração mais nova nunca é culpada de nada. Sim. Tá sempre saindo pela culatra, porque sempre tem uma respostinha na ponta da língua. E fazem de tudo para gerar o caos na autoridade. Então, tu vê pai e mãe se brigando por causa de filho, porque é o pai, é a mãe. Sim. Tu vê brigando com a família, tu vê brigando até com os amigos, mas não fui eu. Não fui eu. Na empresa, igual. Aí eu vou fazer lá o feedback com as lideranças, Sim. eu começo a conversar, eu vejo que, cara, desculpa, mas pegar na mão para limpar a mesa é demais, né? É muito, né? E tá acontecendo. Tem que para limpar depois do almoço, para não deixar o farelo, porque teve um dia que eu apareci lá, era mosca por tudo, cara, da gurizada, entendeu? Isso tá acontecendo, mas é porque, mas daí o líder não veio aqui para pegar na minha mão e limpar a mesa? Eu sempre falo que A culpa é da liderança? A culpa é do indivíduo, independente, o indivíduo está numa posição, a liderança é uma posição. Aí vem essa de tipo, a gente tem que, a nova geração é feedback constante, tem que estar junto toda hora, o pessoal tá órfão. Cara, desculpa, mas não é. Porque eu tenho uns guri ali de 20, 21 anos ali que passa o trator. Não estão nem aí, carneio boi, carneio porco, são da roça, fazem o que der ou vier, nunca receberam uma carona de pai nem mãe, nem conheço pai nem mãe, tem outros ali que eu até já conheço. Então, assim, não é, cara, é um pouco de educação e informação também. Na verdade, muito, não pouco, muito. E isso aí, eu vou defender as lideranças. Eu vejo muito isso sendo falado em, sei lá, em programas educacionais de São Paulo, Rio de Janeiro, em posts, tipo assim, vamos dar um exemplo do G4 ali, ou outros ali que, cara, se acontecer alguma coisa na sua empresa, liderança. Se acontecer alguma coisa na liderança, cara, desculpa, mas eu tenho uma liderança super madura, super forte, e quando trabalha com a base e com o meio, passa dificuldade porque a liderança ela não é pai nem mãe. Concordo. A liderança não é pai nem mãe. E se não vai saber fazer, não pode culpar a liderança. Daí o que acontece? Hoje a gente aprendeu, né, por experiências de outras empresas e até por pós-graduação, que a intermediação tem que ser por RH, tem que utilizar um RH estratégico para saber sobre pessoas e tal. Mas aí o que acontece? O RH come da boca dos outros. O RH vai fazer o feedback lá, vai conversar com a liderança, primeiro vai conversar com o liderado. Aí o liderado bota a culpa na liderança. Aí o RH fica dividido, tá, mas eu acredito em quem? Na liderança ou no liderado? Aí tudo que está acontecendo nada faz sentido. Aí quem é que dá resultado? E só tenta, às vezes, mediar e não resolver, né? Não, é isso. Então, assim, o RH é muito importante. Sim. Mas é aí que tá. O RH ele precisa ter mais maturidade para conversar como um todo, com todo mundo e entender que não dá para simplesmente comer da boca dos outros. Falou, tá dito, é verdade. Não. Tem muita gente mentirosa. Tem muita gente que vem para enganar, que já tem um argumento na ponta da língua, que vem para se vender, para conquistar aquela vaga, mas no final das contas chega ali, pelos comportamentos, a gente vê que não está nem aí para a empresa, não quer fazer o que a empresa... E a gente tem um plano lá de longo prazo, um plano de carreira forte, tu sabe? Tem funcionário de 33 anos, tem de 15, 16, tem de tudo, de tudo. E tem ainda as levas que a gente está conseguindo marcar, porque estão dizendo, porque hoje em dia funcionário não fica mais de 1 ano e meio, não fica mais de 3 anos. Temos funcionários de 20, 22, 23, quase 3 anos, sabe? Estamos quebrando alguns paradigmas. Tem gente de 8, de 5, tem de tudo.
Agora é a forma com que trabalha e a forma que tu faz gestão também. Simplesmente ouvir a base, é o que eu te falei antes. A base, ela ferra com a cultura da empresa. Aí tu vai lá, contrata 20 pessoas novas, bota tudo à mesma hora e deixa elas fazer o que quiser. E aí, cadê a tua essência da empresa? Sim. Acaba se perdendo. E é por isso que tem que estar em cima para se impor, manter a conduta e tipo assim, ó, cara, soube que não vai dar certo, tchau. É melhor não ter ninguém do que ter alguém te atrapalhando. E a decisão tem que ser rápida disso, porque senão tá te custando o resultado. Contrata devagar, demite rápido. É isso aí. É isso. Exatamente. A gente peca por muitas vezes o quê? Ai, vamos dar uma chance, pô, mas a gente vai acabar com essa pessoa, vamos... Ai, meu Deus, a gente é muito bom. Sabe do meu perfil, a gente tem isso, a gente pensa muito pelas pessoas e é muito justo, Sim. muito importante fazer isso hoje em dia, até porque a gente tem aí uma onda muito forte de ansiedade, de pessoas debilitadas psicologicamente, claro, muito por conta do celular, da conectividade e tal, então a gente tem que tomar um cuidado de trazer isso, sabe? Só que contrapartida, quando a gente traz muito disso, o próprio pessoal se aproveita. Então, quantas ações judiciais tu vê lá que fez cagada e agora tem o transtorno psicótico. Ah, para, o psicológico, sabe? Sim. Existe isso, cara, Sim. e é normal. Então, como é que a gente, num futuro, vai saber lidar com isso? Tu abre precedente para todas as situações, né? Seja Claro. aquele que vai vir com boa intenção ou má intenção. E tem um ponto que eu sempre falo, amanhã a gente vai estar em imersão, desde hoje à noite, na verdade. São 3 dias onde o ponto principal é o indivíduo. Eu já começo falando isso. Porque, tanto que a minha primeira frase, já vou até, quem estiver acompanhando e estiver na imersão vai saber que eu vou falar isso amanhã, esquece o crachá, esquece o que tá ali escrito. Mas, com certeza. Esquece a posição que tu tá. Por quê? Porque tem comportamentos que precisam ser transformados. E ali é que a pessoa vai entender. Se eu foco no indivíduo, tem muitas empresas que têm essa cultura de time, família. Que família? Sabe? Que família que não quer, como tu falou, tá? Não quer limpar a mesa? Que família é essa Não que vai lavar a louça? Isso, não ajuda em casa. Então, quando a gente começa a focar no indivíduo, né, começa a remunerar pelo resultado, se cada um fazer o que tem que ser feito, cara, o mundo seria muito melhor. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Isso é sustentabilidade. Entende? Sustentabilidade não é só redução de CO2, de emissão de CO2, que é a parte ambiental. Ambiental, muito claro. Nosso equipamento está dando um banho. A cultura do tabaco ela já é bem sustentável. Em comparação com outras culturas. É a que menos gasta agrotóxico, que ninguém sabe disso, mas é a que menos de todas gasta. O único grande problema da cultura do tabaco é o consumo, no Brasil, é o consumo de lenha que gera CO2, mas com o nosso equipamento, a nossa estufa reduz isso. 40% o consumo de lenha, e além disso a gente tem a inteligência de queima dupla, que é a lenha queimar 2 vezes, que não sai aquela fumaça tóxica preta, sai quase aquela fumaça transparente, que reduz bastante as emissões de gases de efeito estufa. Isso é a sustentabilidade. E a sustentabilidade de pessoas? E a sustentabilidade de cultura? Como é que a frase que eu aprendi quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria em engenharia e sustentabilidade. A sustentabilidade é preservar a geração presente... conservar a geração presente pensando no futuro, alguma coisa assim, eu não lembro certinho. Tá, e qual vai ser o futuro do pessoal que está vindo aí, cara? O que eles estão desenvolvendo? Vai ser sustentável trabalhar com essa galera? Vai ser sustentável ter filho? Ou não? Entendesse? Isso tem um monte de gente pensando. Eu quero ter. Porque eu quero fazer. Mas eu conheço pessoas que não querem ter exatamente pelo... familiar, cara. Pelo mundo. Porque não sabe o que está acontecendo, não está preparado. O mundo está se perdendo, o próprio ser humano é bizarro. E Só que é o seguinte, hoje em dia a sustentabilidade ela virou moeda de troca. Crédito carbono. Virou dinheiro também. Mas a sustentabilidade não é isso. Cara, a B1 Tecnologia sempre foi sustentável. Sempre. Mas a sustentabilidade, ela virou uma macro tendência agora. Mas qual que é E as pessoas, como é que elas vão se tornar sustentáveis dentro do mercado de trabalho? Qual que é o grande lance da sustentabilidade? É redução de custo, cara. Sim. É reduzir custo. É contratar gente qualificada que traga sustentabilidade para o negócio, que tenha perenidade, entendeu? Esse é o lance de sustentabilidade. Mas ela foi transformada a caráter ambiental. Não é só caráter ambiental. Hoje em dia tem queimadas e mais queimadas acontecendo aí, que sempre aconteceu. Como é que a gente vai ser mais sustentável? Sendo nesse assunto, entendeu? É aí que tá. Se cada um fizesse a sua parte, não é simplesmente separar o lixo orgânico do plástico, entendeu? Do seco. Sim. Não é só isso, cara. A sustentabilidade está na educação, a sustentabilidade está na segurança, a sustentabilidade está na saúde, sabe?
que quantidade de remédio que é gasto, que não tem conhecimento por conta da educação. Sustentabilidade, cara. Isso tudo faz parte da sustentabilidade, entendeu? Mas ninguém tem esse olhar, né? Ninguém pensa. Tu tava falando da questão geracional. A gente fez agora uma série de entrevistas no começo do ano para a secretária da clínica lá da Ana, Soma Saúde, que é uma das patrocinadoras aqui. E uma entrevista foi uma menina de 20 anos. E daí a Ana sempre pede para acompanhar, enfim. A gente fez... eu fui lá para acompanhar as entrevistas. Quando essa menina de 20 anos chegou, ela chegou com a mãe. E daí a Ana veio na sala e comentou assim, ela veio com a mãe. O que eu faço? Eu falei, se a mãe entrar na sala, não vou nem começar a conversa. Ela já tá descartada. Entrou? Não. Aí a mãe esperou na recepção. E aí quando a gente foi chamá-la, ela entrou sozinha. E aí eu falei pra ela. No meio da conversa eu falei assim, ó, tu já tá à frente aqui porque se tu tivesse entrado com a tua mãe eu não ia nem te ouvir. Eu falei, mas tu já tá com um passo à frente porque tem pessoas que vão pra entrevista e os pais entram na entrevista. Ah, tá fora, né? Tchau. Mas isso acontece, e pior que assim, ó, tá fora, mas tem empresas, às vezes, JP, que tem que aceitar porque não tem mão de obra e precisa. Tá aí. Só que aí que tá. Aí vem um jogo né, de dualidade. Como é que nós vamos fortalecer lideranças? Como é que nós vamos formar cidadãos se a gente tá possibilitando isso? De que numa entrevista de emprego, os pais estão juntos. Quem tá acompanhando aqui, se você pensar em levar seus pais para uma entrevista de emprego, não faça isso. Eu falo, tu sabe, né, já fez mentoria, eu falo para vários empresários, eu falei, não aceita. Nós não aceitamos. Tá louco, pelo amor de Deus. Porque a gente já tá no início da jornada profissional permitindo algo que não faz sentido nenhum. Para mim não consigo nem explicação. Hoje em dia eles não aceitam não tem resiliência, é muito complicado. Tu falou, tu tocou num assunto muito polêmico. Porém, a gente vê já uma tendência que agora, né, tá latente isso. Trump, Big Tech e cortando cultura inclusiva. E assim, ó, eu falo de propósito porque é o seguinte, em primeiro lugar, sempre foi e sempre vai ser respeito. Respeito é em primeiro lugar para qualquer coisa, independente do que tu gosta, o que tu faz, qual que é teus hobbies, tua vida pessoal, profissional, o respeito está em primeiro lugar. Sim. Faltou com respeito, faltou com tudo. E eu falo isso até para Carol, é a minha namorada, né? Sim. Jamais faltar com respeito e vice-versa, sabe? Porque depois faltou com respeito é um caminho sem volta. Isso seja uma palavra dita, seja uma ação, seja qualquer coisa. Todo mundo sabe o que é respeito, no final das contas. É a mesma coisa na empresa. Esse negócio de inclusão, de ter que estar muito receptivo, cara, isso aí é um negócio que é fantástico. Concordo. Ter ali uma vagas de PCD, dependendo das funções, excelente. Não ter preconceito, excelente. Só que é o seguinte, cara, é a meritocracia. É resultado. É resultado. Tem gente muito boa de entrevista, mas não passa de 4 semanas. Fica ali. E outra, quem deixa, tá ferrado. Não pode passar de 3 semanas é o limite de quem é bom na entrevista. Tem vários, tem pessoas que só se preparam para dar entrevista. Chega lá, dá 3 semanas, tu entende o comportamento, nada alinhado com a empresa. Por quê? Porque exige muito. A pessoa levanta bandeiras, hoje em dia tem muito disso, né? A gurizada tá levantando bandeira para tudo. Tanto é que tem uns guri ali que são mais novinhos, 21, 22, 23, que, digamos assim, são... jogam bola, são mais descolados assim, que, cara, estão quietos, não falam nada. Ali na empresa mesmo, sabe? Que eu Só vejo trabalha. que antigamente, assim, eram os mais descoladinhos, assim, sabe? Hoje, cara, trabalho quieto, tem medo de tudo, não se posiciono. Por quê? Porque isso se levantou à tona. Só que é o seguinte, cara, o importante é resultado. É resultado. Independente disso tudo que a gente está conversando, que são assuntos polêmicos, tem que dar resultado. Tá entregando? Ou não tá? Ou tá só enrolando? Entendeu? Vai se apoiar nessa cultura de inclusão para não entregar resultado? Pô, tá errado, pessoal. Tá errado. Outra, vai com a entrevista com a mãe? Não vai, cara. Pega o Uber, vai lá, vê como é que é. Vai sozinho, se encoraja. Tinha esses tempos atrás o João, que de estágio agora está contratado, está no setor de compras. A gente comprou uma Hilux para assistência técnica, né? Hilux ali de carroceria de madeira, aquela de chassi. E ele tinha que fazer uma volta com outra pessoa e ele nunca tinha dirigido uma Hilux, um carro grande e tal, manual e tal. E daí ele assim, tava meio receoso assim, cara, vai, cara.
Vai. Será? E tal. Cara, vai. Tu só vai aprender, tu só vai se desenvolver indo. Mas eu tenho medo. Bateu, faz parte, cara. Quem nunca bateu o carro? Não depende só de ti, cara. Tu sabe dirigir, tirou carteira e é habilitado, vai. Aí tu não vai dirigir carro grande por causa que eu nunca peguei. Não vou dirigir carro automático porque eu nunca peguei. Não. A gente aprende errando. Sim. A gente aprende se desafiando. O que falta hoje em dia, que eu vejo muito que é desenvolvido aqui, o pessoal é muito corajoso aqui. Mas chega na hora do vamos ver, pessoalmente, falta coragem. E essa coragem é que falta pra gente conseguir evoluir como time, como sociedade, como um todo. Porque falar qualquer papagaio fala. Mas na hora de fazer, tu botar ali, ó, vai lá, pula essa rampa com a Hilux aqui. Quantos que vão? Exatamente. Entendeu? Bater 100 mil seguidores aqui é simples. Agora, quantas pessoas te seguem na vida real? Porque só vão te seguir na vida real se tu tem atitude, se tu dá resultado. A influência, ela só acontece no jogo real. E é exatamente, né? Se criou um mundo, e eles são desse mundo aqui, que chega na hora da questão prática. E isso não é um problema só do setor de vocês. Eu estou em várias empresas. É um problema que está em todos os mercados. Todos os mercados. João, caminhando para o fim aqui do nosso podcast, mas eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. O que tu vê de futuro, tanto para o mercado, né? Voltando para a questão da agricultura, especificamente para a questão do tabaco, né, que é um movimento ainda grande desse setor, e também o futuro da BE1. Vamos lá. Pergunta boa, cara. Futuro é o seguinte, a gente, mais ou menos, até então, com esse equipamento novo, que está revolucionando, que está mudando o processo de cura do tabaco, a gente tem instalado no campo em torno de 1.000, desde 2018, ali que começou a acender. Eu falei de 126 mil produtores, né? 126 mil produtores. Vamos tirar 30% disso. Tá bom, né? 30% do mercado. Com a gente com patente, só a gente podendo fornecer, exclusividade de mercado, de comercialização e produção. Tirando 30% disso, vamos falar em torno de 30 a 40 mil produtores. Se eu fazer 1.000 estufas por ano, que é o nosso objetivo, que estamos chegando lá... 30 anos. 30 a 40 anos. Só no setor do tabaco, com o equipamento, com a estufa. E eu estou falando de 1.000 por ano, certo? E a gente tem essa projeção, setor do tabaco. Porém, a gente sabe que é histórico da empresa, nossa cultura de inovação, que automaticamente a gente vê as oportunidades, né? A gente é uma empresa que tem um DNA muito forte de do yourself, né? Faça você mesmo. Sim. Então, a gente tem um RP próprio, a gente tem uma sede própria, a gente tem carro próprio, a gente faz tudo nós mesmos. A gente cruza a cabeceira e faz o gol para tudo. Seja questão de obra lá na frente, Sim. a gente construiu mesmo, contratamos pedreiro. A gente tem muito essa parte de assumir e vamos fazer nós mesmos, porque isso transforma em conhecimento também. E a partir do momento que a gente se envolve com todos os setores que tu mesmo falou no começo, que a gente tem a eletrônica, a gente tem a mecânica, que hoje é a principal, né? Em torno, vamos ampliar agora para mais 3 mil metros quadrados, nós vamos chegar em 10 mil metros quadrados de área construída lá na empresa, justamente para ter esse espaço, né, de crescimento e de estoque também. Sim. Então, o estoque precisa de espaço. Software, parte administrativa, parte educacional. Porque é o seguinte, cara, a gente tem a cultura de trazer gente nova, tipo agora, trouxemos 11 estagiários do curso técnico, 17 e 18 anos. Não estão preparados para o mercado de trabalho. A intenção é tipo assim, ó, cara, calma, vamos ensinar vocês a trabalhar. Então, a gente tem essa veia de educação. A gente ensinou muitas pessoas que hoje estão voando em outras empresas. Gente que saiu por bem, gente que saiu por mal, que fez cagada Sim. com a gente, que estão indo bem nos próprios negócios. Mas a gente tem essa formação. Temos essa cultura de formar e educar e mostrar que a vida não é fácil, que tem que fazer de tudo um pouco. E com isso, a gente vê outras oportunidades também. Seja em questão de software, desenvolvimento de novos produtos para a agricultura e para a cidade também, porque a gente desenvolve o nosso RP e tudo mais. Seja na questão de construção civil, a gente tem várias oportunidades. Não preciso falar agora, porque é um planejamento estratégico bem secreto, como tu gosta de falar, né? Então, quando fala secreto, dá engajamento. Então, a gente tem uma projeção só com esse equipamento, cara, é isso aí, 30, 40 anos. Pior das contas, bota 20. Quantos por cento do mercado de market share? Você tem ideia hoje? Vocês... Que a gente tem, cara, é porque assim, ó, teve vários ciclos de produto. Tá. Então, de acordo com cada ciclo,
foi abraçado um tipo de market share. Por exemplo, lá no começo, 90, 2000, o market share nosso era gigantesco, os equipamentos eletrônicos. E se a gente for pegar todos os produtores que tem hoje e levantar quem tem os nossos equipamentos eletrônicos em estufas antigas e até em estufas novas, mas que compraram nosso equipamento, é um market share muito maior mesmo. Talvez, assim, 40%. Estou chutando, tá? Não é nada certo, mas é bastante, entendeu? Em relação a várias outras empresas e tudo mais. Em relação a esse equipamento novo, secador de carga contínua, é muito baixo. 0,06%, porque é inovação. Está começando agora. E começando agora, a gente já conseguiu sacudir meio mundo, né? A gente começou a aparecer, a gente começou a mostrar, de certa forma, uma empresa que sempre existiu na cidade, que era a Beta Eletrônica, agora a B1 Tecnologia, que sempre teve essa cultura de formação, uma identidade muito forte, uma parceria muito forte com a SAT, que sempre foi a SAT, que é o nosso principal parceiro de mão de obra, né? E de desenvolver pessoas. E quanto a isso, a gente percebe que daqui para frente, evoluindo, investindo em máquinas, cara, a gente comprou 2 máquinas a laser nesses últimos 2 anos, compramos uma perfiladeira agora top, que dobra até 2,5 mm, até um pouquinho mais. Cara, compramos tanta coisa agora, até carrinho, a TV, a bateria, tipo quadriciclo, a bateria. Por quê? Porque a gente gosta de testar. Sim. A gente gosta de vir e testar. No final das contas, vamos brincar. Se não der certo, tudo certo. Fica aprendizado. Que faz com que a gente mantenha a motivação de inovar. Porque quando tu vem falar em market share, normalmente é quem tem muito objetivo de, quero ser o primeiro, quero estar na frente, quero atingir todo o market share, que a gente tem essa ambição. Tanto é que hoje a gente é o número 1 do setor, sim, sem dúvidas, disparado, número 1. Mas a gente pensa em, antes de preencher esse market share, trazer qualidade de vida para o produtor rural. Para se manter em primeiro também. Para se manter em primeiro. Então, é transformar vidas. Antes de pensar em, vamos pegar todo o market share. 50% é nosso. Cara, independente, se a gente transformar a vida do produtor e facilitar lá na ponta, porque é sofrido, com certeza absoluta, a gente vai ter um market share. Então, é uma linha de raciocínio natural, diferente, né? É natural, JP, teu pai sempre foi uma pessoa muito visionária, né? Seu Silvio Miglioli, deixar um abraço aqui para ele. Valeu, pai. Tamo junto. E que sempre que eu converso com ele, eu já vejo ele pensando sempre a longo prazo, vem ideias assim que não é de uma pessoa comum enxergar o que ele enxerga. Para fechar a última pergunta, quando tu foi tomar essa decisão do que tu ia fazer profissionalmente, tu já tinha a ideia de dar continuidade no negócio? Já era uma visão clara para ti? Porque hoje eu vejo tu com uma energia que já é do teu próprio perfil, mas muito motivado a fazer esse negócio crescer. E a gente sabe dos desafios de empresa familiar, né? Eu venho também de empresa familiar, então a gente sabe dos desafios que tem, mas eu te vejo muito com uma visão que teu pai sempre teve também. Sempre foi muito claro isso para ti? Não, não foi? Pouco. Não, foi muito pelo contrário. Um dos motivos de eu morar fora era falta de habilidade de saber se comunicar um com o outro e conflito de pai e filho, Normalmente o pai ele quer que o filho seja exemplo, Sim, quer que faça as mesmas coisas que o pai faz e tu sabe, a gente tem perfil diferente, levou anos, levou tempo para amadurecer a relação. Hoje, pai, um beijo, te amo, tu a melhor pessoa para mim, a gente se dá muito bem, é meu amigo, meu conselheiro, é a pessoa que eu mais estou perto, é um grande incentivador para mim, meu porto seguro. A gente se transformou, tu tem muita influência nisso, né, André? Tu sabe disso, eu agradeço imensamente. Acertar esse relacionamento de pai para filho não é fácil. Acredito que todo mundo tem dificuldade, sim, porque são fases da vida, né? Então, naquele momento que eu tinha 17, 18 anos, não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com meu pai. Muito pelo contrário, eu não queria trabalhar com meu pai. Eu queria tocar minha vida sozinho para mostrar que eu era capaz também. Com bastante maturidade, mas sim, era desse jeito. Todos nós passamos essa Todos fase. nós, e era orgulho, sim, e eu vou fazer acontecer. E sem conhecimento, sem discernimento muito assim em relação a isso, porque a gente vai ter conhecimento e discernimento estando próximo, né? Sim. E quando tu tá longe. Então, fui para Florianópolis, fiz a vida praticamente sozinha lá. Tive a experiência da rua, vivência, de estar sozinho e não voltava. Às vezes voltava quando encardia, né? Precisava de um dinheirinho, alguma coisa assim. Agora ferrou, vou ter que voltar para casa. Mas assim, sempre querendo estar mais largado por lá. Isso aí aconteceu, essa transformação aconteceu quando a primeira vez que ele me pediu ajuda, né? Que foi depois ali que eu estava para formar.
Então ali eu vi, opa, peraí, quer dizer que eu valho alguma coisa. Ali comecei a, vamos ceder. Tem possibilidade. Vamos ceder. Não tá só reclamando de mim, como sempre foi, né? Que meu pai é uma pessoa muito exigente, ele é uma pessoa que é muito perfeccionista, ele gosta das coisas, sabe, bem detalhadas, gosta de saber de tudo. E é difícil a gente trabalhar dessa forma, sabendo de tudo, né? Principalmente nessas relações. E depois que eu entendi, aceitei trabalhar de volta com ele, teve alguns anos de adaptação, tanto por minha parte quanto por parte dele, de entender como cada um funciona, de perceber que ninguém mais do que a gente quer trazer resultado, né? Sim. Para tanto cara, voltei justamente a botar na minha cabeça, cara, eu preciso devolver para o meu pai, deixar ele tranquilo, digamos assim, pode se aposentar ou qualquer coisa, ou deixar ele mais tranquilo, porque meu pai sempre foi uma pessoa que foi muito engatada ao trabalho, e eu queria proporcionar de volta para ele tudo que ele me proporcionou até eu me formar. Então, morar fora, a gente sabe um desafio, precisa da ajuda da família. Meu pai, na época que ele foi morar fora, cara, foi ajuda dos irmãos, e olha lá, e pegava carona para voltar. Um momento muito mais difícil ainda. Muito difícil, nos anos 80, ir para Florianópolis fazer faculdade, né? Então, tudo isso, quando eu voltei, ele viu, preciso da tua ajuda, o que tu quer, vamos fazer o quê? Preciso da área comercial, preciso que tu me ajude e tal. Opa, beleza, vamos conversar. Aí, se acertamos ali, eu percebi, opa, peraí, ele tá cedendo. Cedeu, uma hora ele cedeu. Depois de anos e anos, sempre confusão, cedeu. Ali para frente, a gente ganha energia para ceder também. Só que não é assim que funciona, não é só uma pessoa cedendo. Então, a gente cede bastante também, chega uma hora que fica no limite, depois cede mais um pouco, depois entende que esse papinho aí de, chamar de pai só em casa e na empresa ter que falar um nome, esquece, isso aí não existe. Não tem como a gente separar a vida pessoal, profissional. Pessoal, tire isso da cabeça, pelo amor de Deus. É a coisa que mais funciona e vai libertar vocês. A tua vida é uma só, segue nessa. E é o seguinte, né, cara? O mais importante de tudo para tu ter boas relações, não tem segredo. É fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. Porque tu tem que ter um valor bem forte. É a transparência, é a verdade, é a lealdade, é tu ter os teus do teu lado. A partir do momento que tu é transparente, tu conta, cara, independente, eu vou dar até um exemplo, vou pra praia surfar 3 horas da tarde, não tem nada para fazer ali. Cara, comenta com o teu pessoal, converse, não tem problema. Se tu não tem nada a dever, nada a temer, por que não vai falar? Se está trazendo resultados, se as coisas estão acontecendo, se tu tem aquele tempo de sobra. Então, essas ações, não só surfar, mas qualquer outra coisa, tipo ontem, fui para Florianópolis, todo mundo sabia que tinha exames para fazer. Deixa claro, conversa com o pessoal, né? Isso aí passa confiança. E é isso que tu estrutura a equipe. E assim que foi a relação com meu pai, ao ponto de aí tu chegar, fazer a diferença também, né? Fizesse uma mentoria comigo, com meu pai também, conversasse bastante com ele, entendesse um pouco dele também, tivesse a tua estrelinha brilhando na resolução desse, digamos, não é mal, mas dessas... Conflito que é natural dessas decisões de trabalhar em conjunto. Desse Até equilíbrio, porque é o que eu né? sempre digo assim, não existe empresa familiar. Existe empresa e existe família. É isso. Tentar colocar isso numa mesma situação vai dar conflito, porque a pessoa é uma só. É o balanceamento, é balancear. Porque assim, o equilíbrio. Vamos lá, eu sempre falei, mas a nossa empresa é familiar. Ele assim, familiar como? O pai falava, como? Só eu e tu. E a gente é sócio. Quem mais que tá na família que tá ali na empresa? Isso aí. E ele tem razão, porque nós somos sócios, né? Beleza, mas não temos essa relação de sociedade, é pai e filho. Até porque não existe, é isso que eu falo sempre. Não existe nisso. Eu já sou um sócio da vida dele, porque o cara acaba sendo herdeiro, se der confusão, vou herdar coisa boa, coisa ruim. Sim. Então já é sócio da vida, né? Então, esse tipo de transparência, de comunicação e considerar que faz tudo parte de um todo, a empresa familiar, ela precisa de transparência. Que, na verdade, não. Qualquer empresa precisa de transparência. Vamos lá, as empresas listadas da Bolsa, que tem um profissionalismo gigante. Como é que funciona o conselho, a governança corporativa? É na transparência. Se não tem transparência, alguém vai para a rua. Até porque quem é acionista vai precisar saber o que acontece dentro daquela empresa. Exatamente. Qualquer outra empresa tem que ser assim. Sim. Qualquer outra empresa tem que chegar lá, beleza? Vamos ter que fazer alguma ação, vamos ter que botar um dinheiro, vamos ter que investir numa máquina. Por que não falar? E outro ponto importante, né? Se não sabe para onde a empresa está indo, é o que eu sempre falo. Se tu não tem uma visão clara da tua empresa e tu não compartilha isso com as pessoas que eles estão, qual é a motivação que eles vão ter? Porque cada um tem a sua motivação interna. Mas eu preciso saber se onde eu tô,
se eu tenho uma projeção de futuro, se eu tenho algo a crescer. E as pessoas, às vezes, criam um planejamento estratégico e ficam. Não, a gente não vai falar agora Segredo. que... É, Porque assim, a direção ela tem que botar o pau na mesa e dizer assim, ó, cara, é isso aqui, é isso que a gente quer. estamos indo para esse caminho aqui. Quem decide é a direção. Claro. Mas não dá nada todo mundo saber, porque Sim. se as pessoas que estão contigo não saber, tu vai esconder delas, pô, as pessoas estão contigo. Sim. Aí tu vai falar para essas pessoas. Eu até falei para nossa RH, Michele, falei hoje ainda, antes de estar aqui, eu falei, Michele, o grande negócio é a gente ter estabilidade, que hoje em dia é muito difícil. Então, tem pessoas que querem crescer na empresa para aparecer na rádio, tem outras que querem aparecer na internet, na revista, tem outras que querem vender um negócio, seja Sim. porque lá começou, enfim. Tem vários. E tem outras empresas que a gente vê que é uma cultura muito forte, sabe aonde? A Blumenau, os alemães de lá. Os alemães, cara, tem 3, 4 gerações, eles se orgulham disso. Não pode falar alemão, hein? Não pode? Oh, perdão, desculpa. Senão daqui a pouco vai dizer que é racismo. Não é nada disso. É que tem uma cultura alemã, uma descendência alemã forte. Então, não, só Blumenau, tô declarando devido àquele vídeo que teve... Tu não viu o vídeo? nem vi. Eu também não vi, eu só vi a notícia de uma mãe que fez um vídeo de como fazer um filho alemão. Como fazer um alemão, enfim. Não, pelo amor de Deus, nada a ver. E aí aquilo já gerou É uma descendência de lealdade e confiança em relação a negócios, né? Então, Blumenau, Joinville, Brusque, aquela descendência de alemães aqui, a gente é mais italiano, Sim. entendeu? Então, não é nada de, pelo amor de Deus, tira isso, não é nada de preconceito, é só... Depois tu faz um corte, Raul, e dizendo que o JP odeia alemão, já deixa ali, porque é isso que nada, vai... cara. Que as pessoas que eu mais gosto são tudo alemão ali, tudo ponta firme, tudo certo. Nisso aí eles têm orgulho de falar que tá em 3, 4 gerações. Sim. E aqui a gente, não só aqui, mas em outros lugares e fora, a gente vê, nossa, o negócio é vender empresa e tudo mais. Não quer dizer, cara, não quer dizer. A questão é o seguinte, a tua equipe vai estar contigo se ela te apoiar, seja no amor, seja na dor. Tu não pode passar instabilidade. Sim. E o que acontece hoje em dia? Empresas que se comercializam, muda a gestão, muda a direção, diz que vai continuar tudo igual e não continua. E aí o que acontece? O negócio vai para ruína. Então hoje até conversei com o RH ali, tipo, cara, minha grande intenção, eu já vi o pão que o diabo amassou trabalhando ali. Sim. Eu, no momento que o meu pai chamou para trabalhar, a gente passou dificuldade. A empresa estava com problemas, entendeu? E eu só pensava nisso, até hoje eu penso igual. Eu não quero viver aquilo de novo. Criar uma estabilidade para ter uma projeção segura das decisões. Exatamente. Ah, mas vai estar crescendo, vai estar fazendo dinheiro, vamos reinvestir, vamos gerar oportunidades. O Ítalo sempre falou, o Ítalo, né? Um abraço pro Ítalo. O que trouxe a empresa até aqui não necessariamente vai levar a empresa até no próximo ponto. Sim. Então, se eu pegar e conseguir fazer com que todas as minhas ações na gestão de agora que eu assumi e conseguir deixar o berço melhor para quem for deitar e estiver confortável para fazer o que achar melhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso é a segurança, é isso que todo mundo quer. Senão não existia, cara, todo mundo montava empresa. Sim. Entendeu? O time tem que estar seguro para tomar suas decisões individuais. A folha de pagamento é uma bênção, tem que ser uma bênção. As contas tem que ser uma bênção, tem que honrar com os compromissos, inevitável, independente de contrato, que hoje em dia tem muito contrato, né? Sim. Cara, o negócio é fio do bigode. Credibilidade. A gente falou isso sobre, acho que foi um episódio com o Fernando Sabino, sobre a questão da credibilidade. Que é muito importante ter credibilidade. O nosso relacionamento, claro que a gente faz ali um de gaveta, a gente conversa, só para não esquecer. Sim. Porque é para não esquecer o que foi combinado, até porque hoje tem a questão de prestação de contas, parte contábil, exige. Claro. Mas é o que eu falo. Um contrato ele é feito em época de paz para ser usado em época de guerra. Claro. E ele não vai ser suficiente se a palavra não for honrada. Esse é o ponto. Se a palavra for honrada, um contrato ele não é necessário. Ponto. E se a palavra for honrada... E daí eu vou te dizer, eu como diretor comercial na empresa, né, assumindo o comercial, que agora virei CEO nesse ano, mas para mim tanto faz, a gente já conversa sobre isso. Sim, não importa o título, importa comportamento. Como é que eu consegui conquistar e ganhar, cara, galera de 60 anos, 70, 30, 40 anos no setor? Como? Pô, um gurizão, comecei com 23 ali, cara. E daí conquistando, sempre tive bastante habilidade para lidar com pessoas mais velhas, até mais velha do que mais velha é mais fácil para mim do que mais novo. Tem muitos amigos da idade do meu pai, entendeu? Tem amigos mesmo. Como que eu conquistei tudo isso? Como é simples, cara. Fio do bigode. Eu vou honrar com o que eu prometi.
Cedo ou tarde, às vezes o cara, mas não foi agora. Mas eu vou honrar. Sim. E a partir disso, as relações se aproximam, entendeu? Então, Sustenta, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade, sustenta. É isso que tá. É tão simples. Épocas passadas, épocas lá. Era isso assim. já existia. Aí tá se perdendo por causa de um monte de verme aí que vem querer dar uma de ligeiro. Cara, de malandro pra malandro, se todo mundo virar malandro, estamos ferrados. É isso aí. Entendeu? Não dorme nem à noite. E tem disso também. Sempre vai ter, mas a gente tem a responsabilidade de sempre manter a credibilidade. Aí uns chamam de ética moral, mas aí é outro tema também. Só que é o seguinte, cara, faz certo pelo certo. Já dizia, vamos ser bem rápido e resumir. Como é que funciona a lei lá do crime, da pessoal da favela e tudo mais? Cara, os caras falam isso, certo pelo certo e deu. Entendeu? E por que nas empresas não tem que ser assim? Cara, claro que tem. É só cada um fazer o que tem que fazer e pronto. A gente, quando não cumpre, quando a gente vê que alguém não cumpre, corta e deu. Não vou fazer mais relacionamento. Não precisa falar mal também. Mas simplesmente... Encerra o ciclo e segue a vida. Porque a gente sabe que essas pessoas ou vão aprender com o tempo, mas comigo não mais, com outras pessoas, ou vão de ladeira abaixo. Exatamente. Chegamos, então, ao final de mais um podcast. E tinha assunto aqui pra ficar a tarde toda, né? Eu falei que os tópicos ali não ia... Não, eu nem segui aquilo. Nem começamos o stand-up ainda. Não ia nem seguir. JP, obrigado pela participação aqui. Espero que volte mais vezes, né, para falar, porque é um tema realmente profundo, agricultura, a própria história da B1, a tua própria história, né? Eu sei que tem muitos momentos aí pra gente conversar ainda, então já fica o convite aqui para voltar em outro episódio. Queria deixar uma mensagem final aí para todo mundo que acompanhou. O microfone aí tá à tua disposição. Pessoal, primeiro agradecer, né, André, pelo convite novamente. O papo sempre flui, sempre bom fazer essas trocas contigo. Às vezes a gente não conversa por muito tempo, mas o negócio é sempre muito bom, é um prazer. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que às vezes o pai não gosta, mas eu já corrigi ela. Antes eu falava antes feito do que perfeito. Agora eu falo antes feito do que perfeito, mas sempre melhorando, né? Para não deixar só o feito. Então eu queria deixar essa mensagem, melhor que ontem e pior que amanhã, o André já falou. E é o seguinte, pessoal, seguem, curte, compartilha, acompanhem o André, as pessoas que ele traz para cá, vocês podem ter certeza que alguma mensagem vai passar. Tenho certeza absoluta que cada um que passou por aqui fez parte dessa transformação, inclusive eu. Então, valorizem. Às vezes a gente não consegue entender, alguns amigos meus perguntam, o André, vale a pena? Cara, acompanha, aqui está a oportunidade de tirar por conta um pouco dos pensamentos, que esse é o grande objetivo. Eu gosto muito de me comunicar justamente para o pessoal entender a forma com que eu penso. E se vocês têm dúvida em relação ao André, em relação a como é que é esse esquema de mentoria, de acompanhamento, de imersões, aqui está uma oportunidade. Quem sabe quem não tiver muita paciência, bota aí no ×2 no YouTube, porque está no YouTube, né? No YouTube. E pega os YouTube melhores pontos. YouTube, Spotify, vai viajando. Quem viaja, bota ali no carro, escuta um pouquinho. E é isso, cara. Tamo on, tá em casa, tá grandão, no Casa Grande Cast. Muito obrigado. Bom, não foi nem combinado, mas já deixo meu obrigado aí pela recomendação. Obrigado pela confiança também. Né? São quase mais 2 anos já de jornada aí, caminhando juntos. E podem contar sempre comigo aí que a gente vai estar na parceria para fazer crescer, porque é aquilo que eu digo, empresas crescendo, são pessoas crescendo, foco no indivíduo, foco no resultado, e é assim que a gente transforma a sociedade, se a gente deseja realmente transformar, né? Cada um seguindo aí a sua jornada. Então, mais uma vez, obrigado. É só o começo. É só o começo. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do Casa Grande Cast. Daqui a pouco já vai estar lá no Spotify também para quem deseja acompanhar depois. E nos vemos na quarta-feira que vem com mais um episódio. Muito obrigado e até mais.